Boa tarde a todos, eu sou a Lourdinha da Associação Espírita Lauro Machado e vamos para mais uma tarefa na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Então eu convido a todos que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificado, que possa fazer agora que a gente já está iniciando o nosso plantão de oração. E como sempre, a gente sempre inicia com uma mensagem de preparação do ambiente, onde a gente está estudando o livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. A gente está fazendo um estudo de forma sequenciada e hoje é a nossa lição de número 84, que diz assim: Divinos dons. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Paulo, ele escreveu isso ao 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7. E ele continua assim: Realmente não foi o Pai Excelso quem nos instilou o espírito do medo. Ao revés disso, conferiu-nos largamente a fortaleza, o amor e a moderação. Todos somos, assim, dotados de recurso para desenvolver ao infinito os dons divinos da fortaleza, que é o valor moral, do amor, que é serviço incessante no bem, e da moderação, que define o equilíbrio. Entretanto, a maneira de operário que foge à máquina, acreditando receber impunemente o salário da oficina, sem o suor do trabalho, desertamos das responsabilidades, supondo obter sem paga os benefícios da vida, sem esforço do próprio burilamento. O operário, nessa circunstância, ganha vantagens materiais, contudo, na intimidade, permanece no nível da incompetência. E nós outros, em semelhante atitude, podemos desfrutar considerações do plano terrestre, mas por dentro estacamos na sombra da ignorância. É por isso que geramos em nosso prejuízo o clima do medo, e em que os monstros do egoísmo e da discórdia, do desespero e da crueldade se desenvolvem tanto quanto a cultura de várias enfermidades prolíferas na podridão. Não te perca desse modo nas ideias enquistantes ou destruidora do medo, capazes de operar as ruínas dos melhores impulsos, porque se utilizas a fortaleza, o amor e a moderação, talentos de que o Senhor te investiu em favor do próprio aperfeiçoamento. Seguirás para diante na terra e além da terra, com a luz do coração e a paz da consciência. Olha que interessante, né? Então, ele fala aqui sobre, né, como que a gente adquire o medo, né? Como Jesus disse, a gente não vigiou, né? Então, ele fala aqui, por que que nós vamos ter medo? Se Deus, ele nos deu essa fortaleza, esse amor, essa moderação, ele colocou, vamos dizer assim, a sementinha em cada um de nós para a gente desenvolver isso. E como ele falou aqui, que se a gente tem essa fortaleza, o que é essa fortaleza? Essa fortaleza são os valores morais que a gente recebe, né, na educação dos pais, né, ou de quem está ali com a nossa guarda, né? E o amor, como ele falou aqui, o amor é o serviço incessante no bem, independente de qualquer coisa. Se você pode fazer o bem, você vai fazer. E aí, quanto mais você fazer, mais vai retornar para você. Porque Jesus não disse que tudo que a gente fizer para o outro, independente de que seja bom ou que seja ruim, ele vai voltar em dobro para nós? Então, é isso que está falando aqui. Quando a gente age no amor, não é? Esse amor é o quê? É o serviço incessante no bem. Né? E quando a gente aqui fala da moderação, a moderação é para que a gente possa ter o bom senso para poder equilibrar. Né? Porque Jesus disse que das coisas ruins que nos acontecem, a gente tem que tirar uma lição boa para a nossa evolução e para não retornar a fazer mais aquela coisa errada. Não é?
Então ele fala aqui, né? Aí ele dá exemplo que esses são os dons divinos que Deus deixou em cada um de nós, independente de qualquer coisa. Que nós viemos aqui para a Terra para evoluir, então a gente tem que desenvolver esses dons da fortaleza, do amor e da moderação, que é a moral, né? É o equilíbrio e é a caridade, que é o lema da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Não adianta você ficar com a Bíblia debaixo do braço, pregando aqui, pregando ali, se você não faz caridade. Só a caridade, né? O perdão e o amor é que vai te trazer a salvação, porque a gente já entendeu que não existe morte. A morte só existe do corpo físico. E o céu, né? O povo tem um conceito equivocado. Né? Porque Jesus ele explicou que na casa de meu pai tem muitas moradas. Né? E ele não falou do céu e do inferno, que nem a gente estava acostumado. A doutrina explica muito bem que há vários planos, né? Então, o nosso plano que a gente conhece aqui da Terra, esse sim, a gente precisa do corpo físico. Os demais, não. Então, aqui nessa lição, ele está falando justamente disso, que esses dons divinos que Jesus colocou em cada um de nós é para a gente desenvolver e evoluir com qualidade. Porque na doutrina também explica que o amor e o perdão é o que a gente tem que procurar. Né? Amar incondicionalmente, porque todos nós somos filhos do Criador, criatura do Criador, né? E estamos aqui como aprendizes, independente de qualquer nível intelectual. A gente está aqui para aprender, principalmente as coisas espirituais. Então, aqui na lição, ele fala que esses são os dons divinos que a gente tem que fazer desenvolver e evoluir, para que a gente possa, né, se aprimorar e voltar bem para casa. Né? Mas aí ele deu o exemplo aqui de que muitas vezes foge que nem o operário que não quer trabalhar. Tem um serviço ali, que ele sabe que aquele lá é o seu ganha-pão, que vai, né, te suprir, mas ele faz como a gente fala, né, o corpo mole, empurra para o outro, né? Então ele fala, tudo bem, ele vai ali no final do mês receber aquele dinheirinho, mas ele tem essa consciência que ele não fez o serviço adequado. E é como a lição falou aqui, ó, né? Ele desertou da responsabilidade. Porque assim como o trabalhador tem a obrigação de te pagar no final do mês, você também tem a obrigação de trabalhar e fazer o que foi ali combinado com você, o que te compete da melhor maneira possível. Porque independente do salário e do patrão, essa é uma forma de você evoluir. Porque quando a gente trabalha, né, tanto o trabalho intelectual quanto o trabalho braçal, qualquer tipo de trabalho, é um passo à frente na sua evolução. Você vai aprender de qualquer forma, né? E você tem que se dedicar, tem que ser responsável, né? Mas a gente sabe que tem muitos que fazem, como a gente falou, o corpo mole, né? Só quer saber do dinheiro no final do mês. Tudo bem, ele vai receber o dinheiro. E ele sabe que ele não trabalhou bem. Então, quer dizer, a parte material dele, vamos dizer assim, vai estar em dia. Mas e o seu autoconhecimento? Aí a sua evolução vai ficar defasada, porque ele não se esforçou, ele não teve a responsabilidade qual foi comprometida, né? Comprometida não, que foi prometida, né? Você vai trabalhar, fazer isso, assim, no final do mês você vai ter essa quantidade. Então você tem que fazer assim. É por essa razão também que a doutrina nos ensina que a gente também tem que orar pelos nossos patrões, porque a gente tem muita gente que depende dele, inclusive a gente, né? E a gente tem que orar sim para que ele possa, né, ter sempre um bom senso, né, porque muita gente depende dele, né, e aí se ele falhar todo mundo cai, não é? Então ele deu esse exemplo desse operário que foge às responsabilidades, né, que ele não quer se esforçar, não quer fazer aquele suor da responsabilidade, né, e ele só supõe que ele quer só o dinheiro no final do mês, né? Então, tudo bem, ele vai ter essa vantagem material, mas na intimidade ele vai permanecer no nível de incompetente, ele não vai ser incompetente, né? A gente também pode comparar isso àqueles que mandam os outros fazer por ele. Tudo bem, muitas vezes a gente encontra amigos dedicados que auxiliam, que fazem, mas aí você perdeu essa oportunidade de aprender mais. Quem aprendeu foi o outro, não é? Então, é isso que a gente tem que entender aqui nessa lição, que ele está falando isso, né? E a gente gera prejuízo com isso, né?
a gente gera discórdia, aí onde que o medo se instala. É assim que a gente adquire medo, né? Deixando as nossas responsabilidades ou para o trem ou não fazendo. Então, acaba tendo esse prejuízo, né? E aí vem esses monstros do egoísmo, do orgulho, da discórdia, do desespero, da crueldade. E aí começa a desenvolver na gente. E aí o nosso corpo, nossa mente, vai entender que é isso que é para desenvolver. E aí onde que vai proliferar o medo, né? A enfermidade, né? Daquela podridão tudo de pensamentos negativos. E aí você vai ter medo, não é? Como que hoje nós temos essas doenças aí sem diagnóstico, né? Doença do pânico, né? É isso, o medo está ali embutido, porque não conseguiu se equilibrar, né? Então, ele está pedindo para que a gente não perca, né, desse modo, com essas ideias inquietantes e destruidoras que faz com que a gente fique uma pessoa medrosa, né? Porque nós todos somos capazes. Deus colocou os dons divinos que a gente já falou dele, que é a fortaleza, o amor e a moderação. Ele colocou em cada um de nós. Nós agora temos que desenvolver, não é? Da melhor maneira possível. E Jesus, ele veio aqui pessoalmente ensinar para a gente o amor verdadeiro, para que a gente pudesse desenvolver esses dons divinos com amor, com perdão, não é? Para que a gente possa evoluir, para a gente possa ser, então, utilizar esses dons divinos em nosso favor, para a nossa evolução, não é? E, como ele falou aqui, né, esses talentos que o Senhor investiu em nós, a nosso favor, né, para nós nos aperfeiçoarmos, né, e seguir adiante, tanto aqui, enquanto nossa estadia aqui na Terra, quanto quando a gente voltar para a verdadeira vida, que a doutrina já explica, que a verdadeira vida não é aqui, é no plano espiritual. Mas que se a gente conseguir evoluir aqui e entender esses dons divinos que está dentro de cada um de nós, né? E Deus nos deu esses dons de graça, Ele não cobrou não. Ele só pediu para que você desenvolvesse da melhor maneira. Deixou aí, Jesus veio nos ensinar o amor, prometeu o Consolador prometido, para que a gente pudesse entender e evoluir com qualidade, né? Para que a gente possa voltar bem, né? Tendo o quê? Tendo o coração, né? Tendo dentro do coração essa luz, essa paz de consciência que você pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquila, sem os medos, sem pesadelos, não é? Então, esses dons divinos, ele vai nos fortalecer para que a gente não fique com medo, não crie medo disso, medo daquilo, que aí vai acabar, né, como a doutrina explica, que quando a doença, né, ela aparece no corpo, o espírito já está doente, né? Então, é isso que eu entendi da lição. Então vamos agora, né, pedindo a todos que elevem o pensamento a Deus, a Jesus, ao nosso mentor da casa, Norma Machado, ao nosso mentor individual e ao mentor também do nosso plantão de oração, né, para que a gente possa continuar então agora com a prece inicial, que a gente sempre faz a prece do Espírito de Verdade, Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir
a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então à fluidificação das águas. Estamos pedindo às equipes de fluidificação das águas que, com a ajuda de Dr. Bezerra de Menezes, possa colocar os lenitivos necessários a cada um de nós nessas águas, para que a gente possa nos melhorar, né, dos males físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos orfanatos, dos abrigos, das creches, das escolas, dos asilos, das cadeias, para que cada um possa ter a oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos pedindo então as vibrações para as emergências do plantão de oração, que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado. Vamos pedindo para a caixinha azul dos pedidos de prece e tratamento para os encarnados. E vamos também pedindo para a minha listinha, que até a espiritualidade já conhece todos os nomes da minha listinha, né? E eu peço em especial hoje para o André, meu sobrinho, que está aniversariando hoje, né? Que Deus o abençoe, para que ele possa, né, continuar a sua vida, né, como um cristão. E vamos pedindo também para o caderno dos desencarnados, né, para todos aqueles que estão deixando a pátria terrena, para que eles possam ser acolhidos com muito amor e carinho e entender essa situação e que tenham um bom despertar. Vamos pedindo também para a higienização no lar, para os cadernos dos dependentes químicos e para todos os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais. E também para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores, dos nossos alunos que estão fazendo junto conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, nessa mesma sintonia, nós vamos então, agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo, onde quer que estejamos, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar, seja na rua. Estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos para encerrar comigo, né, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração, agradecendo a todos os presentes e também aqueles que virão mais tarde. Nosso muito obrigado, que Deus abençoe a todos e já deixamos o convite para que na próxima quinta-feira estejamos novamente todos juntos para mais uma tarefa na seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Então eu desejo a todos um bom final de semana e fiquem todos com Deus. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.